A fotografia registra o interior devastado de um vagão, após o famoso assalto ao trem da Union Pacific, ocorrido na manhã de 2 de junho de 1899, nas proximidades de Wilcox, Wyoming. Naquele dia, 2 homens com lanternas forçaram a parada da composição, integrantes do bando de Butch Cassidy, conhecido como Wild Bunch. Eles obrigaram o maquinista a separar a locomotiva dos vagões e atravessar uma ponte de madeira. Em seguida, explosivos foram detonados, danificando a estrutura e permitindo que outros cúmplices se juntassem ao grupo. Usando dinamite para abrir o cofre de um dos carros, a explosão foi tão intensa que arrancou parte das paredes e do teto do vagão, cena visível na imagem. Os assaltantes fugiram com cerca de $36 mil em dinheiro, notas bancárias e objetos de valor, um dos roubos de trem mais marcantes do Velho Oeste, eternizado tanto pela fotografia quanto pela lenda que cercou seus protagonistas. Fotografia sem data do chefe Oglala Lakota Iron Tail, ao lado do bisonte conhecido como Black Diamond. A imagem reúne 2 símbolos marcantes das planícies norte-americanas. De um lado, um importante líder indígena que chegou a participar de exibições públicas e ajudou a moldar a forma como os povos nativos eram vistos no início do século XX. Do outro, o animal que representava sustento, espiritualidade e sobrevivência para muitas nações indígenas. Ambos ficaram eternizados na famosa moeda de níquel do tipo búfalo, cunhada entre 1913 e 1938, cuja iconografia buscava homenagear a herança indígena e a fauna do oeste americano. A fotografia, portanto, não é apenas um retrato, mas um registro simbólico de identidade cultural, memória histórica e representação nacional. A imagem mostra Manta Vermelha, um guerreiro da nação Cheyenne, fotografado no final do século XIX. O retrato segue o estilo comum da fotografia etnográfica daquele período: fundo neutro, pose frontal e destaque para os elementos culturais do retratado, como o cabelo trançado, as vestimentas tradicionais e o objeto segurado nas mãos, que pode indicar status, identidade guerreira ou função cerimonial dentro de sua comunidade. Embora muitos desses registros tenham sido produzidos por fotógrafos não indígenas com intenções documentais ou antropológicas, hoje eles também são vistos como importantes testemunhos visuais da presença, dignidade e continuidade cultural dos povos nativos das grandes planícies. A fotografia preserva não apenas a aparência de Manta Vermelha, mas também um momento histórico em que as sociedades indígenas enfrentavam profundas transformações diante da expansão dos Estados Unidos no Oeste. A fotografia registra um dos números de pontaria mais famosos do Velho Oeste: Annie Oakley mirando cuidadosamente em uma maçã colocada sobre a cabeça de seu cão, um setter inglês chamado Dave. A cena demonstra a extraordinária precisão que tornou Oakley uma celebridade internacional no final do século XIX e início do século XX, especialmente em apresentações ao lado de seu marido e parceiro de palco, Frank Butler. O fato de o animal permanecer imóvel durante o disparo ilustra não apenas o treinamento do cão, mas também a confiança absoluta no talento de Oakley. Números como esse ajudaram a consolidar sua imagem como uma das maiores artistas de tiro esportivo da história e uma figura simbólica da cultura do Oeste americano. A cena mostra 2 personagens marcantes do Velho Oeste americano em um momento descontraído: Calamity Jane, cujo nome verdadeiro era Martha Jane Canary, e o cowboy Teddy Blue Abbott, Edward Charles Abbott. Na fotografia, tirada em Gilt Edge em 1897, os dois aparecem usando os chapéus um do outro enquanto bebem em um salão, revelando um raro momento de leveza e camaradagem entre figuras frequentemente associadas a uma vida dura na fronteira. Registros como esse
ajudam a humanizar os mitos do Oeste, mostrando que, além das histórias de conflitos, viagens e sobrevivência, havia também amizade, humor e convivência cotidiana entre aqueles que vivera. A imagem mostra Calamity Jane, cujo nome verdadeiro era Martha Jane Canary, uma das figuras mais lendárias do Velho Oeste norte-americano. Vestida com roupas práticas, chapéu e segurando um rifle, ela aparece de forma semelhante à narrativa popular que a transformou em símbolo de coragem, independência e vida na fronteira. No entanto, a figura histórica é muito mais complexa do que o mito. Parte das histórias atribuídas a ela, como feitos heróicos constantes, participação direta em inúmeros confrontos armados ou aventuras extraordinárias, foi amplificada por autobiografias duvidosas, relatos de espetáculos itinerantes e pela cultura popular do século XIX. Historiadores apontam que Jane realmente trabalhou como batedora, mensageira e ocasionalmente como artista de shows, além de ter vivido períodos de pobreza, doença e instabilidade emocional, aspectos frequentemente omitidos nas versões romantizadas. A fotografia registra um grupo de soldados búfalos, membros afro-americanos do Exército dos Estados Unidos que serviram após a Guerra Civil. Esses militares pertenciam a unidades segregadas do Exército dos Estados Unidos e ficaram conhecidos pelo apelido dado por povos indígenas das planícies, possivelmente em referência ao cabelo crespo ou à coragem demonstrada em combate. Na imagem, eles aparecem escoltando uma diligência do tipo Concorde, por volta do final da década de 1860, em uma paisagem árida do oeste norte-americano. A presença armada ao redor do veículo revela a importância dessas tropas na proteção de rotas de transporte, correio e passageiros em regiões ainda marcadas por conflitos, assaltos e tensões entre colonos e populações indígenas. A pequena construção ao lado sugere um posto avançado, parada de diligência ou instalação militar improvisada, elementos comuns da expansão territorial daquele período. A fotografia apresenta Samantha Fallon, uma figura pouco lembrada, mas ligada aos primeiros anos da cidade de Tombstone, no período turbulento do Velho Oeste. Registrada em um elegante cartão de gabinete de 1879 pelo fotógrafo C.S. Fly, a imagem revela uma mulher vestida com roupas escuras e bem ajustadas, usando chapéu largo, luvas e um cinto com armas, elementos que misturam sofisticação e a dureza típica da vida na fronteira. Fallon teria administrado a Tombstone San Jose House e também uma loja ligada à moagem, negócios importantes em uma cidade que crescia rapidamente com a mineração de prata. Relatos da época sugerem que ela manteve proximidade com Ed Schiffelin, o prospector responsável pela fundação da cidade, embora posteriormente tenha se casado com Zachary Taylor em 14 de dezembro de 1880. Esta imagem é frequentemente divulgada como uma das raríssimas fotografias de Billy the Kid, supostamente feita por volta de 1877, mostrando o famoso fora da lei usando um chapéu coco enquanto joga cartas com outros homens. Na fotografia, 4 jovens aparecem sentados ao redor de uma pequena mesa coberta por toalha. Eles seguram cartas nas mãos, concentrados na partida, enquanto uma garrafa, possivelmente de bebida alcoólica, repousa ao centro. As roupas são típicas do período: coletes, paletó simples e chapéus variados, incluindo o chapéu coco que teria dado origem à identificação do suposto Billy the Kid. No entanto, é importante destacar que a única fotografia amplamente reconhecida e autenticada do fora da lei é o famoso retrato em que ele aparece em pé, segurando um rifle e usando chapéu, datado de cerca de 1880. Outras imagens atribuídas a ele, como esta cena de cartas, são alvo de debates entre historiadores e especialistas, pois a identificação
depende de análises comparativas e nem sempre há consenso definitivo. A fotografia mostra uma rua ainda crua e empoeirada de Tombstone por volta de 1880, quando a cidade vivia o auge do ciclo da prata e se transformava rapidamente em um dos centros mais agitados do território do Arizona. À direita, vemos a fachada de um restaurante de construção mais sólida, com paredes de pedra e letreiro grande na parte superior. Alguns homens estão reunidos na entrada, usando chapéus, coletes e paletós típicos do período. À esquerda, há uma estrutura simples de madeira, provavelmente um salão comercial ou depósito, diante da qual aparecem duas mulheres e alguns homens posando para a câmera. A rua, sem calçamento, reforça o caráter ainda provisório da cidade, que crescia em ritmo acelerado. Naquele período, Tombstone era conhecida tanto pela riqueza gerada pelas minas, quanto pelos conflitos armados que marcaram sua história, incluindo o famoso tiroteio no OK Corral, ocorrido pouco depois dessa época. A imagem captura exatamente esse momento de transição. Uma comunidade tentando se organizar e prosperar, mas ainda com a atmosfera áspera e imprevisível do Velho Oeste. A imagem registra o interior de uma ferraria na Silver King Mine, no Arizona, por volta de 1876, um período em que a mineração de prata impulsionava o crescimento de diversas comunidades no território. À esquerda, um ferreiro posa ao lado da forja acesa. A grande estrutura metálica e a chaminé revelam o calor intenso do ambiente. Sobre a bigorna e ao redor do forno, ferramentas pesadas indicam o trabalho constante de moldar ferro em ferraduras, peças de máquinas e equipamentos essenciais para a extração do minério. No centro da oficina, é possível ver tornos mecânicos movidos por correias, provavelmente acionados por força manual ou por algum sistema de transmissão ligado a motor a vapor. À direita, prateleiras organizam peças metálicas e suprimentos, mostrando que a ferraria não era apenas um local de conserto, mas um verdadeiro núcleo de manutenção industrial da mina. Esse tipo de espaço era vital para o funcionamento das operações mineradoras. Em regiões isoladas do Arizona territorial, como as áreas próximas a Silver King, não havia como depender de fornecedores distantes. Tudo precisava ser fabricado, ajustado ou reparado ali mesmo. A fotografia mostra o interior animado do Arizona Club, em Las Vegas, por volta de 1907, quando a cidade ainda era um pequeno e recente assentamento ferroviário. O salão é amplo e ricamente decorado para os padrões da época. Balcão de madeira entalhada, grandes espelhos, prateleiras repletas de garrafas e luminárias pendentes com múltiplas lâmpadas. O teto prensado em metal, típico do início do século XX, sugere que o prédio era uma das construções mais sólidas e modernas da jovem cidade. O ambiente está cheio de homens, muitos usando chapéus de abas largas, coletes e suspensórios. 2 músicos tocam violino e banjo no centro do salão, enquanto vários frequentadores observam, conversam ou seguram bebidas. A cena transmite um clima de confraternização típico dos clubes sociais e saloons do oeste americano. O Arizona Club foi um dos primeiros edifícios permanentes de Las Vegas, construída pouco depois da fundação oficial da cidade em 1905. Antes da era dos grandes cassinos e hotéis, estabelecimentos como esse eram centros sociais importantes, misto de bar, clube e espaço de encontros comerciais. A imagem retrata uma longa coluna de carroças, cavalos e soldados avançando por terreno aberto. Uma cena que remete diretamente à Battle of Monterey Pass, travada durante a American Civil War. Esse confronto ocorreu na noite de 4 para 5 de julho de 1863, logo após a decisiva Battle of Gettysburg. Enquanto o exército confederado recuava sob o comando do general Robert E. Lee, uma imensa caravana de suprimentos, incluindo ambulâncias e carroças carregadas de feridos,
tentou atravessar o estreito desfiladeiro de Monterey Pass, nas montanhas da Pensilvânia. As forças da União, lideradas por unidades de cavalaria, atacaram durante a noite sob forte chuva. O terreno apertado e a escuridão transformaram a retirada em caos. Centenas de carroças foram capturadas ou destruídas, causando perdas logísticas significativas ao exército confederado em retirada. A fotografia transmite a dimensão dessas colunas militares, fileiras quase intermináveis de veículos e homens, revelando como a guerra dependia não apenas de combates diretos, mas também de complexas operações de transporte e suprimento. A fotografia mostra o vasto acampamento montado durante a expedição liderada por George Armstrong Custer às Black Hills, no ano de 1874. Vista de um ponto elevado, a imagem revela dezenas, talvez centenas, de tendas organizadas em fileiras bem definidas ao longo de um curso d'água sinuoso. Cavalos e mulas pastam espalhados pelo terreno aberto, enquanto pequenos grupos de homens circulam pelo acampamento. A disposição ordenada das tendas indica disciplina militar, típica das unidades do Exército dos Estados Unidos que participaram da missão. A expedição tinha como objetivo oficial mapear a região e avaliar seu potencial econômico. No entanto, a descoberta de ouro nas Black Hills desencadeou uma corrida de garimpeiros, violando tratados que reconheciam aquela terra como pertencente ao povo Lakota. Esse movimento aumentou drasticamente as tensões e contribuiu para conflitos que culminariam, 2 anos depois, na famosa Batalha de Little Bighorn. A fotografia mostra Jefferson Randolph Smith, mais conhecido como Soapy Smith, encostado ao balcão de seu salão em Skagway, pouco antes de sua morte em 1898. Ele aparece em primeiro plano, com chapéu de abas largas, terno escuro e barba cheia, apoiando um pé no balcão de madeira. O ambiente é fechado e iluminado por lâmpadas elétricas simples penduradas no teto, um detalhe moderno para a época. Atrás dele, vários homens observam a cena. Alguns seguram copos, outros encaram diretamente a câmera. O clima é tenso, quase teatral. Soapy Smith foi um vigarista famoso que construiu sua reputação aplicando golpes em cidades que cresciam rapidamente, especialmente durante corridas do ouro. Em Skagway, ponto estratégico para quem seguia rumo ao Yukon durante a Klondike Gold Rush, ele montou um verdadeiro império de fraudes, explorando garimpeiros que passavam pela cidade. Seu domínio terminou em um tiroteio no cais de Skagway, quando enfrentou membros de um comitê de vigilantes locais. O confronto resultou em sua morte e marcou o fim de sua influência. A fotografia mostra Joe Lefors, por volta de 1900, um dos agentes da lei mais persistentes do oeste americano. Ele aparece em pose formal de estúdio, vestindo terno escuro, colete abotoado, gravata borboleta e um relógio de bolso preso por corrente. O chapéu de abas largas e o bigode espesso reforçam a imagem clássica do homem da lei da virada do século. A postura é firme, com um braço apoiado e a outra mão no bolso, transmitindo confiança e autoridade. Lefors ficou conhecido principalmente por sua perseguição afora da lei, como Butch Cassidy e Tom Horn. Atuando como detetive e agente da lei em Wyoming e regiões vizinhas, ele participou de operações contra quadrilhas envolvidas em roubos de trem e conflitos ligados à pecuária. Embora nem sempre tenha conseguido capturar seus alvos mais famosos, Lefors ganhou reputação por sua determinação e pelo papel ativo nas tensões entre criadores de gado, pistoleiros contratados e autoridades locais. Um período marcado por disputas violentas no Oeste em transformação. A fotografia mostra a Front Street de Dodge City por volta de 1880, quando a cidade era um dos símbolos mais intensos do Velho Oeste. A rua é larga, de terra batida, cercada por edifícios simples de madeira e alguns de tijolo, que indicam um crescimento mais permanente.
Carroças estão estacionadas diante das lojas e homens com chapéus e roupas típicas da época circulam pelas calçadas elevadas de madeira. Em primeiro plano, destaca-se uma placa curiosa com 2 avisos bem diferentes. O porte de armas de fogo é estritamente proibido e, logo abaixo, experimente bitters de cinza espinhosa. O primeiro aviso reflete uma tentativa real das autoridades locais de impor controle sobre a violência. Apesar da fama de cidade turbulenta, Dodge City tinha leis que proibiam portar armas dentro dos limites urbanos, regra aplicada por figuras como Wyatt Earp e Beth Masterson, que atuaram ali como homens da lei. Já o segundo anúncio revela o lado comercial da fronteira. Prickly Ash Bitters era um tônico alcoólico vendido como remédio para diversos males, comum numa época em que bebidas medicinais eram amplamente consumidas. A imagem mostra 2 dos primeiros integrantes dos Texas Rangers, fotografados em 1868, algo raro para a época. À esquerda está James Thomas Byrd e à direita John J. Haynes. Ambos aparecem armados, segurando revólveres, usando botas altas e roupas simples, mais parecidas com combatentes da Guerra Civil do que com a imagem clássica posterior dos Rangers. Naquele período, atuavam principalmente na fronteira do Texas, envolvidos em confrontos contra grupos indígenas e em missões de patrulhamento em regiões isoladas. Ainda longe da fama lendária que ganhariam depois, esses homens representavam uma força dura, moldada pela guerra e pela vida na fronteira. A imagem mostra Guyen, conhecido como o Apache de Olhos Azuis, uma figura cercada por lenda no oeste americano. Ele aparece usando traje tradicional, com ornamentos no peito, cinto decorado e um cocar com chifres. A expressão é séria e firme, transmitindo presença e orgulho. Ao fundo, vê-se parte de uma cidade já marcada pela influência americana, contrastando com sua vestimenta indígena. Histórias populares afirmavam que ele tinha olhos azuis incomuns entre os apaches, o que ajudou a alimentar sua fama. Embora muitos detalhes tenham sido romantizados ao longo do tempo, a imagem representa o período de forte tensão entre os povos apaches e o avanço dos colonos no século XIX. A fotografia mostra Flagstaff em 1885, quase uma década antes de sua incorporação oficial, que aconteceu em 1894. Vê-se uma fileira de construções simples de madeira ao longo da rua de terra, incluindo o Flagstaff Hotel. Ao fundo, pinheiros altos e as montanhas dão à cena um ar isolado, típico das cidades que surgiam ao longo da ferrovia. Naquele período, Flagstaff crescia graças à exploração de madeira e à chegada do trem, que transformou o pequeno assentamento em ponto estratégico no norte do Arizona. A imagem registra o início de uma cidade que ainda estava tomando forma, cercada pela vastidão do oeste. A fotografia mostra um jogo de pôquer no Egan Saloon, em Burns, no ano de 1882. Homens de chapéu e coletes estão reunidos em torno da mesa, concentrados nas cartas e nas fichas. Alguns fumam, outros observam atentamente. Ao centro, uma bandeja com copos sugere que a bebida fazia parte da cena, como era comum nos saloons do oeste. O ambiente é rústico, com paredes de madeira e público em volta acompanhando a partida. A imagem captura um momento típico da vida social da fronteira, onde jogos, apostas e conversas se misturavam sob o mesmo teto, longe da formalidade das grandes cidades. A imagem mostra Black Bull, membro da nação Blackfoot, Niitsitapi, fotografado no início do século XX. Montado a cavalo, ele ergue uma lança enquanto segura as rédeas, transmitindo força e presença. Sua vestimenta tradicional e os adornos refletem a identidade cultural do seu povo, profundamente ligado às grandes planícies do que hoje são Montana e Alberta. A Confederação Blackfoot viveu por gerações em estreita relação com a terra e com os bisões que garantiam alimento,
abrigo e sustento espiritual. No período em que essa foto foi feita, seu modo de vida enfrentava mudanças intensas impostas pela expansão colonial. A fotografia registra um grupo de indígenas Navajo atravessando o deserto do Arizona, no ano de 1904. Montados a cavalo, eles aparecem em fila, pequenos diante das imensas formações rochosas que dominam a paisagem. O contraste entre as figuras humanas e os paredões de pedra ressalta a grandiosidade e o isolamento do território. O povo Navajo, ou Diné, mantém uma ligação profunda com essa região árida do sudoeste americano. A imagem transmite movimento, resistência e adaptação a um ambiente tão belo quanto desafiador, preservando um momento da vida nas vastas terras do deserto. A imagem mostra Deadwood no ano de 1876, em pleno auge da corrida do ouro nas Colinas Negras. A rua de terra está cheia de carroças, troncos de madeira e pessoas circulando entre saluns, bancos e lojas improvisadas. A fumaça ao fundo e o movimento intenso revelam uma cidade que crescia rápido, impulsionada pela descoberta de ouro na região. Naquele período, Deadwood era conhecida tanto pela prosperidade quanto pela violência, atraindo figuras lendárias do Oeste como Wild Bill Hickok e Calamity Jane. A fotografia mostra dois integrantes dos Texas Rangers entre 1880 e 1890. À esquerda está John Woodard Saunders, conhecido como Wood Saunders, e à direita, J. Walter Durbin. Ambos aparecem armados com rifles e revólveres, usando chapéus largos, cartucheiras e botas, a imagem clássica dos homens da lei na fronteira. Durante esse período, os Rangers atuavam no combate a assaltantes, conflitos na fronteira e crimes em regiões isoladas do Texas. A fotografia transmite firmeza e prontidão, refletindo a vida dura daqueles que dedicaram seus anos à aplicação da lei no Velho Oeste. A fotografia mostra integrantes do espetáculo Buffalo Bill's Wild West, criado por Buffalo Bill no fim do século XIX. O grupo posa diante de tipes e bandeiras, usando cocares e vestimentas tradicionais. O show misturava encenações de batalhas, apresentações equestres e representações da vida nas planícies, levando ao público uma versão dramatizada do Oeste americano. Embora fosse entretenimento, o espetáculo ajudou a moldar a imagem popular do Velho Oeste ao redor do mundo. A foto registra não apenas artistas, mas também um momento em que história e espetáculo se misturavam diante das plateias. A fotografia, preservada nos arquivos da revista True West, mostra um grupo de vaqueiros fazendo uma pausa para banho em um riacho, em local e data não identificados. Alguns homens estão dentro da água, enquanto outros descansam na margem. Ao redor, cavalos permanecem selados e atentos, prontos para seguir viagem. A cena revela um momento raro de descontração em meio à rotina dura do trabalho no campo. Mais do que uma simples imagem curiosa, o registro humaniza a vida no Oeste, mostrando que, entre longas cavalgadas e jornadas exaustivas, também havia espaço para descanso e companheirismo. A imagem registra as consequências do assassinato de Pancho Villa, conhecido como o Centauro do Norte. Ele foi morto em 20 de julho de 1923, na cidade de Parral. Após se retirar da Revolução Mexicana e viver em sua propriedade em Canutilo, Villa atravessava Parral em seu automóvel quando foi emboscado. Um vendedor teria gritado "Viva Villa!", sinal combinado para que homens armados abrissem fogo. Mais de 40 disparos atingiram o veículo e ele morreu ao volante, junto com alguns de seus acompanhantes. Embora o político Jesus Salas Barraza tenha assumido a autoria, muitos historiadores acreditam que o crime contou com o apoio de altos escalões do governo, possivelmente ligados ao presidente Álvaro Obregón. Anos depois, em 1926,
seu túmulo foi violado e sua cabeça roubada, um dos grandes mistérios da história mexicana. Em 1976, seus restos mortais foram transferidos para o Monumento à Revolução, onde repousa ao lado de outros líderes revolucionários.